Olá, Cassianas e Cassianos. Conforme foi abordado no módulo instrucional de Tecnologia da Informação, nesta videoaula vamos mostrar um exemplo prático de como usar uma planilha eletrônica para calcular automaticamente o IMC. O objetivo desta aula é fazer uma abordagem introdutória sobre fórmulas e funções que sirva como motivação para a ampliação de conhecimentos dos recursos disponíveis nas planilhas. Para calcular o IMC, nós devemos dividir o peso pela altura ao quadrado. E assim nós vamos obter vários índices. Por exemplo, neste primeiro nós temos 18,5, que corresponde a uma classificação para baixo peso. Neste segundo índice, nós temos o IMC entre 18,5 e 24,9, que corresponde ao peso ideal, e assim sucessivamente. Para demonstrar como essa tabela com cálculo de IMC e classificação automática funciona, nós vamos inserir nesta célula A13 um determinado peso. E vamos agora inserir nesta célula B13 a altura. Em seguida, nesta célula C13, nós vamos inserir a fórmula para calcular o IMC. Toda célula ou função deve ser iniciada com sinal de igual. Neste caso, para calcular o IMC, nós vamos então colocar agora a célula A13. Então, esta célula corresponde ao peso. Em seguida, nós vamos dividir esse peso pela altura ao quadrado. A altura está na célula B13. Então, vamos digitar aqui B13. Como B13 tem que ser elevado ao quadrado, nós vamos colocar entre parênteses B13 vezes B13 e fechar o parênteses. Dando Enter, nós temos aí o resultado de 24,86, que corresponde ao IMC de uma pessoa que pesa 77 quilos e mede 1,76 metros de altura. Nós podemos também calcular o IMC usando a função potência. Esta função ela vai ser incorporada à fórmula que nós acabamos de ver. Então, a altura tem que ser elevada ao quadrado. Então, para isso, nós vamos utilizar a função potência para fazer esse cálculo para nós. Então, vamos aqui na célula D13, colocar a função potência. Vamos procurar aqui. É uma função matemática. Então, vamos achar aqui a função potência. Está aqui a função potência. Próximo. Então, nós temos aqui a base da função. Para nós aqui vai ser a altura, ou seja, a célula B13. Então, está aí a célula B13. O expoente, como nós temos que elevar a altura ao quadrado, nós vamos colocar aqui o expoente 2. Então, vejam bem, esta função ela pode ser usada para qualquer outro expoente. Então, se fosse necessário levar ao cubo, nós colocaríamos aqui como expoente o número 3. Muito bem, então vamos dar OK. E com isso nós temos aqui na célula D13 3,10, que corresponde à altura elevada ao quadrado. Para visualizarmos essa função nesta célula, vamos retirar o sinal de igual. Pronto, agora nós transformamos então o conteúdo da célula em um texto. Então está aí, né? A função potência em forma de texto. Agora vamos completar o resto da fórmula. Então nós temos o sinal de igual inicialmente,
E depois a 13, que é o peso. Então está aqui a célula 13 selecionada e em seguida nós temos o sinal de divisão. Então agora basta darmos um Enter para obter 24,86, que é o índice de massa corpórea referente a uma pessoa que pesa 77 quilos e mede 1,76 metros de altura. Nós podemos também obter a classificação referente ao IMC apresentado usando funções. Então nós vamos inserir aqui na célula E13 uma função lógica, é a função C, para obter a classificação de forma automática. Então nós vamos procurar pela função C, nós vamos aqui em categoria lógicas, vamos selecionar a função C e em teste, nesta janelinha aqui, nós vamos inserir a condição. Então a condição é: se em D13, onde nós temos aqui o IMC, então se em D13 nós tivermos um valor menor que 18,5, nós vamos obter nesta célula E13 o conteúdo da célula C3. Então esta é a condição que nós queremos. Então vamos dar aqui um OK e para nossa surpresa apareceu um resultado falso. A função não retornou nenhuma classificação prevista na tabela acima. Então por que é que deu esse resultado falso? Vamos analisar. Veja bem, aqui embaixo nós temos a função que usamos. Então está aqui, se em D13 nós tivermos um valor menor que 18,5, então observe que em D13 aqui nós temos o valor de 24,86, ou seja, é maior que 18,5. Portanto, a função neste caso, ela acaba dando resultado falso, porque ela não consegue encontrar um valor condizente com a condição que nós determinamos. Mas nós podemos reduzir aqui o peso e obter o valor desejado. Então vamos reduzir para 55 quilos. Pronto. Agora nós temos aqui em E13 o baixo peso, que é o indicado aqui na célula C3 para IMC abaixo de 18,5. Bom, eu poderia também, ao invés de usar a referência C3, escrever diretamente na fórmula baixo peso. Então vamos ver como é que fica. Então eu tenho aqui C3 e eu vou escrever no lugar de C3 baixo peso. Então vamos lá. Agora basta dar um Enter para obter o mesmo resultado anterior. Bom, então como nós vimos, esta fórmula, onde nós encontramos esta função C, para o caso de um IMC de 17,76, como é esse do exemplo, então esta função resolve. Então nós temos aqui em D13 17,76, que é menor que 18,5, portanto, nós vamos obter em E13 a classificação de baixo peso, que está aqui na célula C3. Muito bem. Agora vamos ver uma situação em que o peso do indivíduo é de 77 quilos. Então vamos voltar àquela situação anterior. E com isso nós vamos obter aqui na classificação um resultado falso. Como é que nós vamos resolver isso? Ou seja, como é que nós vamos fazer aqui uma fórmula com uma função que possa contemplar esta condição? Então nós temos aqui para essa situação esta fórmula onde aparece a função C e uma nova função que é a função E.
Então, como é que nós vamos fazer a leitura desta forma? Então, se D13, veja bem, D13 está aqui, ó, 24,86. Então, voltando aqui. Se D13 for maior que 18,4 e D13 menor que 25, nós vamos obter em E13 o que está escrito na célula C4. Então, neste caso, a célula C4 tem aqui em seu conteúdo o texto peso ideal. Muito bem. Então, vamos, para acelerar um pouco o processo, vamos copiar esse texto e colar aqui na célula E13. Vamos, então, copiar. Veja bem que aqui nós continuamos com o texto, né? Nós vamos transformar agora esse texto em uma fórmula. Então, nós vamos colocar aqui o sinal de igual, vamos dar um Enter e pronto, temos aí o resultado, peso ideal. Ou seja, para uma pessoa que pesa 77 quilos e tem uma altura de 1,76 metros, nós teremos um IMC de 24,86 com a classificação peso ideal. Nesta segunda fórmula, nós podemos observar que usamos a função C e a função E para apresentar apenas a classificação de peso ideal. Então, até agora, nós vimos duas condições. A primeira condição prevê classificação para baixo peso. Então, nós utilizamos aqui uma fórmula contendo a função C para contemplar a situação em que a classificação é de baixo peso. E a segunda contempla o caso para peso ideal, que é esta fórmula contendo agora duas funções, a função C e a função E. Se quisermos que a célula E13 monitore a classificação para baixo peso e peso ideal, nós vamos ter que usar esta fórmula aqui. Então, nós podemos observar que esta fórmula nada mais é que a junção da fórmula usada para baixo peso com a fórmula usada para peso ideal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui na célula E13, nós vamos colocar a primeira fórmula usada. Então, nós vamos copiar aqui esta fórmula e colar na célula E13. Em seguida, vamos copiar a outra fórmula usada para peso ideal. Nós vamos copiar essa fórmula e também colar aqui. Agora, veja bem, nós temos que fazer aqui uns ajustes para que esta nova fórmula funcione. Então, aqui onde tem o C3, nós vamos colocar um ponto e vírgula. E esse parênteses nós vamos apagar e deslocá-lo para o final da fórmula. Bom, agora basta colocar o sinal de igual no início, dar Enter e pronto. Temos aí então na célula E13 a condição de monitorar com esta fórmula tanto o baixo peso quanto o peso ideal. Então, se alterarmos aqui o peso, por exemplo, para 40 quilos, nós teremos aqui então na célula E13 a indicação de baixo peso, que corresponde à célula C3, ou seja, nós temos aí um IMC menor que 18,5. Basta observar aqui na célula D13, nós temos aqui o IMC de 12,91, que corresponde então à classificação de baixo peso. Seguindo a mesma linha de raciocínio,
nós podemos utilizar as funções para apresentar as demais classificações. Por exemplo, para a classificação de sobrepeso, nós temos um IMC entre 25 e 29,9. Para este caso, nós podemos utilizar esta fórmula. Então, nós temos aqui, se D13 é maior que 24,9 e D13 é menor que 30, teremos em E13 a indicação da célula C5, ou seja, na célula C5 nós temos a indicação de sobrepeso. Observe que para as demais classificações, ou seja, para obesidade de primeiro grau, obesidade de segundo grau e obesidade grave, nós vamos utilizar as mesmas funções e seguir a mesma linha de raciocínio. Então, nós temos aqui esta fórmula completa, que contempla todas as formas de classificação previstas. Então, nós vamos pegar esta fórmula, copiar, colar aqui na célula E13 e, para adquirir a funcionalidade, nós vamos colocar no início o sinal de igual. Basta dar um Enter e pronto. Nós temos agora em E13 a fórmula completa que vai nos fornecer todas as classificações previstas, de baixo peso até obesidade grave, de acordo com as alterações no peso ou na altura da pessoa. E dessa forma, encerramos a apresentação da planilha 1. Passando agora para a planilha IMC Função, nós vamos ver aqui na célula D6 uma função personalizada criada para calcular o IMC. Então, esta função foi escrita da seguinte forma. Ela foi batizada com o nome CAS_IMC e configurada, neste caso, para receber na célula B6 o peso e na célula C6 a altura. Da mesma forma como nós já vimos anteriormente, qualquer alteração na célula B6, ou seja, no peso do indivíduo ou na altura, nós teremos automaticamente o cálculo do IMC correspondente. Para criar uma função personalizada ou customizada, temos que escrever um script usando a programação de macros. Então, a função deverá ser batizada com o nome relacionado ao seu propósito. Então, nós temos aqui nesta linha a função que foi batizada com o nome CAS_IMC. Deverão também ser declaradas as variáveis que farão parte da programação. Então, nós temos aqui peso como currency e altura também como a variável currency. Estas declarações estão dizendo ao sistema que tanto a variável peso quanto a variável altura poderá receber números com vírgula. Em seguida, nós temos aqui a fórmula que vai calcular o IMC. Então, nós temos aí o nome da função, CAS_IMC, em letras maiúsculas, que corresponde ao peso dividido pela altura ao quadrado. Para que esta função possa ser usada em todas as planilhas, nós temos que copiar este script e colar em uma folha de um módulo. Então, nós vamos aqui em Ferramentas, Macros, Organizar Macros, e neste caso nós estamos usando o BR Office. Então, vamos selecionar BR Office, vamos olhar aqui no módulo 1, que nós já temos a função dentro deste módulo. Vamos selecionar o botão Editar e temos aqui então o script da função. Ou seja, para que a função possa ser ativada.
Voltando aqui para a planilha IMC função, vale ressaltar que esta função IMC-CAS, depois de ativada, poderá ser usada em qualquer planilha. Bem, pessoal, dessa forma encerramos esta apresentação. Eu recomendo que, para melhor fixação do que foi estudado, que façam os exercícios de avaliação. Bons estudos a todos e até uma próxima oportunidade.